É isso aí, alô você, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor de CLE na área para corrigir a prova de Direito Penal da banca CESP, que foi aplicada no concurso da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul para o cargo de técnico. Foram 10 questões de Direito Penal, questões interessantes da banca CESP que nós vamos trabalhar ao longo desse nosso bate-papo. Se você está prestando um concurso da banca CESP, cai Direito Penal? Então, fica aí atento ao nosso bate-papo, porque com certeza ele vai ser muito útil para você. Vamos nessa? Vamos bater o nosso papo? Então vamos lá, vamos começar. Vamos ver aí como é que foram essas questões. Começando aqui, ó, com a questão de número 51. Eu estou aqui para comentar a questão 51 com vocês, a numeração original da prova. Portanto, não vou começar do 01, 02 não. Vou usar a numeração original da prova. E essa questão 51, ela diz o seguinte, ó. Um indivíduo agiu prevendo o resultado naturalístico adverso de sua ação, mas esperava que este não viesse a ocorrer. Neste caso, a conduta do indivíduo corresponde ao conceito jurídico de quê? Vamos lá? Vou sair aqui da frente para poder rabiscar bastante a nossa questão, já que nós temos aqui muitos conceitos envolvidos nas assertivas. Começando pelo seguinte, ó, o gabarito. O gabarito aí é letra E, tratando da culpa consciente. Então, a culpa consciente é a resposta. Já pode marcar aí como gabarito a nossa letra E. Agora, o que é a culpa consciente? Na culpa consciente, o agente ele acredita sinceramente que não vai provocar um resultado que foi previsto, tá? Então, o agente acredita sinceramente que não vai provocar um resultado que foi previsto. Vamos desenvolver isso, ó. Terminando aqui para você poder anotar. O exemplo que eu costumo dar nas minhas aulas, nas minhas turmas, é o exemplo do atirador de facas. O atirador de facas, ele já está trabalhando no circo há 20 anos. E aí, há 20 anos, ele pega a faca, joga e acerta a maçã que fica acima da cabeça da sua assistente. Ele faz isso há 20 anos e nunca errou. Ele acredita sinceramente que não vai errar, mas ele sabe que é previsível acertar a cabeça da assistente e não acertar a maçã. Mas como ele nunca errou, faz isso há 20 anos, ele acredita sinceramente que não vai errar. Justamente por isso, ó, que nós temos o gabarito da questão como sendo a culpa consciente. O indivíduo ele agiu prevendo o resultado naturalístico adverso de sua ação, que seria acertar a cabeça da assistente, mas esperava, acreditava sinceramente que este não viesse a ocorrer. Beleza? Tranquilo? E aí você pergunta de Claire, mas tem um monte de outros conceitos envolvidos aí. Eu vou começar falando aqui da letra D de dado do dolo de perigo, que aqui está, ó. O dolo de perigo, ele ocorre quando o agente possui uma mera vontade de expor o bem jurídico a um perigo de lesão. E o exemplo clássico de dolo de perigo está aqui no artigo 132 do Código Penal, que tipifica o crime perigo para a vida ou saúde de outrem. Então, neste crime, nós temos o dolo de perigo, que não é o caso do enunciado da questão. A culpa presumida
no âmbito do direito penal, ela não é mais utilizada, não é mais admitida, então ela nem merece comentários aqui. Agora, ficou faltando o dolo eventual e o dolo de segundo grau. E essas duas espécies de dolo estão aqui, ó. O dolo eventual e o dolo de segundo grau. Olha o dolo eventual aqui, ó. E o dolo de segundo grau está aqui. Quando a gente tem o artigo 18, inciso 1º do Código Penal, nesse artigo vem dizendo, ó, diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Quando o agente quer o resultado, nós temos aqui o dolo direto. Então vamos escrever isso, ó. Quando o agente quer o resultado, nós temos aqui o dolo direto. Então, botando a canetinha azul, olha só, no dolo direto, o agente quer atingir, né, o resultado naturalístico. É diferente do dolo indireto. O dolo indireto está na segunda parte do artigo 18, inciso 1º. Nele, o agente, ele assume o risco. Ele assume o risco de produzir esse resultado. Vamos lá. Se eu quero matar uma pessoa, eu pego uma arma, miro na pessoa, puxo o gatilho, atiro, matei a pessoa, ponto. Isso é o nosso dolo de primeiro grau, que está aqui, ó. É a intenção do agente voltada à prática de determinado resultado efetivamente perseguido, abrangendo os meios empregados para tanto. Agora, nós temos algumas situações, deixa eu ficar pequenininho, em que a intenção do agente ela é voltada para um determinado resultado efetivamente desejado, embora na utilização dos meios para alcançá-lo termine por incluir efeitos colaterais praticamente certos. Por exemplo, se eu coloco uma bomba em um avião para matar uma determinada pessoa, com relação a essa pessoa eu vou ter um dolo direto de primeiro grau. Mas com relação às outras pessoas que estão no avião, que eu nem sei quem são, mas com relação às outras pessoas, eu tenho aí um efeito colateral, já que elas também vão morrer. Então, com relação a essas outras pessoas, o dolo direto ele seria de segundo grau. Tá ok? E fechando aí o nosso bate-papo, nós temos o dolo eventual e o dolo alternativo. No dolo eventual, o agente não tem a intenção de produzir o resultado, mas ele assume o risco aceitando que esse resultado ocorra. Por exemplo, eu quero atirar uma pessoa e vejo que essa pessoa está muito próxima de outra. São duas pessoas que estão muito próximas. E eu estou distante. Eu faço a mira e atiro, sabendo que eu posso acertar a outra pessoa e não a pessoa que eu efetivamente desejo. Nesse caso, eu estou agindo com um dolo eventual. Maravilha? Com isso, a gente mata aí todas as assertivas aqui, ó, da questão 51 da prova. Agora você já sabe o que é um dolo eventual, o que é um dolo de segundo grau, a culpa presumida, o dolo de perigo e a culpa consciente, que foi o nosso gabarito. Próxima questão da prova foi a questão 52. Nessa questão nós temos que João, durante a abordagem por um policial militar, atribuiu a si um nome diverso, a fim de se esquivar de mandado de prisão pendente de cumprimento. Essa é a nossa situação hipotética 1. Então, nessa situação hipotética 1, nós temos um determinado crime. E a questão trouxe ainda uma situação hipotética 2, em que Caio
durante a abordagem em blitz policial, apresentou um documento de identidade falso, estando ciente da falsidade desse documento. E a banca CESP perguntou, considerando as situações hipotéticas 1 e 2, assinale a opção correta. Gente, o gabarito aqui é a letra B de bola. João praticou o crime de falsa identidade e Caio praticou o crime de uso de documento falso. Aí você me pergunta, mas Claire, que crimes são esses? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só. A falsa identidade, ela está no artigo 307 do Código Penal, tipificada da seguinte forma: atribuir-se ou atribuir a terceiro uma falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Então, você pode verificar que o crime praticado pelo João, ó, é o crime de falsa identidade. Ele atribuiu a si um nome diverso. Marca aqui, ó. Atribuiu a si um nome diverso. Então, essa foi a conduta da falsa identidade. Por outro lado, nós temos também a súmula 522, que ajuda a esclarecer uma determinada situação. Imagina que essa pessoa estivesse fugindo da polícia. Então essa pessoa estava em uma alegada situação de autodefesa. Mesmo assim, é típica a conduta da falsa identidade? Sim. De acordo com a súmula 522 do STJ, mesmo nesse caso de alegada autodefesa, a atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial é um fato típico. E por último, deixa eu sair aqui da frente, nós temos o artigo 304 do Código Penal, que trata do uso de documento falso. E aí vem dizendo, ó, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302. Ou seja, neste slide aqui, o uso de documento falso foi justamente o documento de identidade. Conclusão, gabarito, letra B de bola. Bacana, fundamento legal tudo aqui, ó. 307, 522 da STJ e 304 do Código Penal. Próxima questão, questão 53, questão versando sobre o crime de peculato. E no caso, o peculato doloso. Peculato é um crime contra a administração pública que sempre é cobrado em prova. É o principal crime contra a administração pública. Não sei se é porque ele é o primeiro, né, já que começa no artigo 312 do Código Penal, mas é um dos crimes mais cobrados em provas de concurso no que tange aos crimes contra a administração pública. E aí, vamos ver qual foi o gabarito? Olha só, já pegando aí o gabarito, você sabe que o gabarito foi a letra E. Ou seja, o que é correto afirmar aqui? Ó? O peculato, ele não engloba o peculato uso. O peculato uso, ele é atípico no direito brasileiro. Vamos trabalhar? Vamos ver agora? Olha só, vamos continuar aí trabalhando as demais assertivas. A letra A diz que ele admite a participação culposa. Não, não tem como uma pessoa participar de um crime sem querer, né? Então o peculato, ele não admite a participação culposa. A letra B nos diz o seguinte, ó: a punibilidade será extinta se o agente reparar o dano até o trânsito em julgado. A reparação do dano no peculato doloso, o que ela provoca? Olha só. No peculato doloso,
até o recebimento da denúncia, a reparação do dano, ela configura uma hipótese de arrependimento posterior. Ou seja, é uma causa de diminuição da pena, onde a pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Agora, se a reparação do dano no peculato doloso ocorrer do recebimento da denúncia até a sentença irrecorrível, aí nós teremos uma hipótese de circunstância atenuante, tá? Teremos uma hipótese aí de circunstância atenuante. E por último, se a reparação do dano ocorrer após a sentença irrecorrível, será simplesmente uma condicionante que está sendo cumprida para a progressão de regime. Para a progressão de regime. Com fundamento no artigo 37, parágrafo 4º do Código Penal. Tá ok? Ou seja, a letra B vem dizendo que a punibilidade será extinta se o agente reparar o dano até o trânsito em julgado. Não. Não há extinção de punibilidade no peculato doloso em decorrência da reparação do dano. Essa letra B aqui, ela estaria correta se ela estivesse se referindo ao peculato culposo. Se ela estivesse se referindo ao peculato culposo, aí sim, ela estaria correta. Com fundamento no artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Tá ok? Então essa letra B ela está errada. A letra C diz que tal transgressão constitui um crime formal. Não. O peculato doloso não é um crime formal. O peculato doloso é um crime material. Portanto, está errada a letra C. O peculato doloso é o crime que a consumação depende do resultado. A consumação depende do resultado. Então, se não houver o resultado no crime de peculato, ele não se consuma pelo fato de se tratar de um crime material. A letra D diz que ele não admite a participação de terceiros estranhos ao serviço público por ser crime próprio. Realmente, o peculato é um crime próprio. O peculato é um crime que só pode ser praticado por funcionário público. Entretanto, o peculato admite sim a participação de terceiros, a participação de particulares, nos termos do artigo 30 do Código Penal. Tendo em vista que a circunstância do agente que pratica o peculato ser funcionário público é uma circunstância elementar, essa circunstância se comunica aos demais coautores e partícipes, desde que esses coautores e partícipes tenham conhecimento da condição da circunstância. Portanto, a letra D está errada. De Claire, o que você está me dizendo? O que eu estou te dizendo é o seguinte, ó. Imagine duas pessoas. Uma é um funcionário público e a outra é um particular. Essas duas pessoas, elas subtraem junto, em concurso de pessoas, um notebook da repartição pública em que esse funcionário público trabalhava. O particular sabia da condição de funcionário público da outra pessoa, ou seja, ambos vão responder por peculato, pois essa circunstância de ser funcionário público aqui, ela vai se comunicar
ao outro coautor, fazendo com que ele também responda por peculato. Beleza? E isso tem como fundamento, eu já disse, o artigo 30 do Código Penal. Portanto, gabarito aí está confirmado como sendo a letra E. E aí você pergunta, mas Gicler, o que é esse tal desse peculato uso que está aqui? Olha só o que eu trouxe para você no próximo slide. Eu trouxe aqui o artigo 312, que trata da tipificação do peculato, né? Você já sabe que o peculato ele pode ser tanto doloso como culposo. O peculato doloso se refere ao caput do artigo 312 e ao parágrafo 1º. No caput, nós temos o chamado peculato à apropriação e também o peculato desvio. Já no parágrafo 1º, nós temos o chamado peculato furto, né? O chamado peculato furto, tendo em vista a modalidade do verbo subtrair. Já o peculato culposo, o parágrafo 3º que nós utilizamos na solução da questão, ele fala, ó, no caso do parágrafo anterior, e o parágrafo anterior fala de quê? Do peculato culposo. Então, no caso do peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Como eu disse, a extinção da punibilidade pela reparação do dano só acontece no peculato culposo e não no peculato doloso. Já o peculato de uso, que é o que eu estava falando, ele está aqui, ó. Eu peguei um trecho do meu curso de Direito Penal, do meu curso em PDF de Direito Penal, que diz o seguinte, ó. Por falta de previsão legal, não se pune penalmente o peculato de uso, quando se tratar de um bem infungível. Bem infungível são aqueles bens móveis que não podem ser substituídos por outros bens da mesma espécie, qualidade e quantidade. Ou seja, nessa situação, o agente ele pode vir a ser responsabilizado apenas na esfera administrativa, mas na esfera penal não há crime. Tendo em vista a intenção, se a intenção não é ficar com o bem, é apenas usá-lo, falta a intenção de ter o bem de forma definitiva. Continua a partir daqui, ó. Dessa forma, o funcionário público que desvia máquinas e operários de uma obra pública para uma obra particular, ele não pratica infração penal. Tal fato não se aplica em se tratando de prefeito, porque em se tratando de prefeito, esse fato representa um crime de responsabilidade. Então, olha só. Quando eu tenho o uso de um bem infungível, exemplo, máquinas e operários, configura-se o peculato uso, que não é punível, ou seja, o peculato uso ele é um fato atípico. Por outro lado, se o uso ele for de um bem fungível, como é o exemplo aqui de dinheiro, a pessoa usa e depois configura-se o chamado peculato desvio, aquele do parágrafo 1º. Tá ok? Então é justamente por isso que a questão colocava que não se pune o peculato de uso. O peculato de uso ele é atípico no direito brasileiro. Fechamos mais uma questãozinha aí. E agora já vamos para 54. Olha só. Para efeitos penais, o conceito de funcionário público é questão bem tranquila, tá? Questão extremamente tranquila. Questão cobrando a literalidade do artigo 327 do Código Penal. Vamos ver esse artigo aí, ó. Então, olha só. Aqui está
o artigo 327 do Código Penal. Primeiro o gabarito, que foi a letra A, e agora o artigo 327 do Código Penal. O artigo 327, ele define o que vem a ser funcionário público no âmbito do direito penal. E este conceito de funcionário público no âmbito do direito penal, ele é mais abrangente que o conceito do direito administrativo. Olha só o que nós temos aqui no artigo 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, você já pode perceber que para ser considerado funcionário público no direito penal, não precisa ter um cargo efetivo, pois uma simples função transitória já faz com que a pessoa possa ser considerada funcionário público, inclusive sem remuneração. É o exemplo do mesário de uma eleição. O mesário de uma eleição, ele é considerado funcionário público naquele período em que ele está trabalhando para as eleições acontecerem. Então isso é transitório e ele não recebe nada. Isso também é sem remuneração. No parágrafo 1º, nós temos o conceito de funcionário público por equiparação. E vem dizendo, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. E esse conceito de entidade paraestatal é bem amplo. Abrange, inclusive, OS, OCIP. É bem amplo esse conceito de entidade paraestatal aqui. E quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Por isso que o gabarito aqui foi a letra A. A letra B diz que não abrange aquele que exerce função pública de forma transitória, está errado, abrange sim. A letra C diz que não abrange aquele que exerce função pública de forma gratuita sem remuneração, está errado, abrange sim. A letra D diz que não abrange ocupante de cargo eletivo, abrange sim. E por último, diz que engloba somente os empregados públicos regidos pela CLT. Não, engloba empregado público sim, mas não somente eles. Então está errada aí a letra E. Bacana? Mais uma, agora questão 55, falando sobre o crime de concussão. É outro crime contra a administração pública, bastante cobrado em provas de concurso. E o crime de concussão, ele está previsto no artigo 316 do Código Penal, e o gabarito da questão foi a letra D de dado. D de declare. Aí está o artigo 316, tratando do crime de concussão. Vem comigo, Quando eu falo que o crime de concussão é um crime permanente, isso é falso, tá? Não é um crime permanente. O crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo, diferentemente da concussão. Um exemplo clássico de crime permanente é justamente o sequestro. O sequestro é o exemplo clássico de crime permanente. Porque enquanto a vítima estiver encarcerada, o crime de sequestro vai estar se consumando. Beleza? A letra B diz que ele consuma-se somente com a obtenção da vantagem ilícita. Está errado também. Por quê? Porque o crime de concussão é um crime formal. E o crime formal é aquele que independe da ocorrência do resultado para a consumação. Ou seja, basta que o funcionário público exija a vantagem indevida. Praticando o núcleo verbal exigir a vantagem indevida, mesmo que ele não venha a receber essa vantagem, o crime de concussão praticado pelo funcionário público já estará consumado. Beleza? A letra C está errada, a concussão não admite a modalidade culposa. Somente 2 crimes contra a administração pública admitem a modalidade culposa. O primeiro é o peculato, do artigo 312 do Código Penal. E o segundo
é o do artigo 351 do Código Penal, que cai muito pouco em prova. Nem vou entrar em comentários sobre ele aqui nesse nosso bate-papo. A letra E diz que é um crime comum, está errado. A concussão, ela é um crime próprio. Por quê? Porque ela só pode ser praticada por uma determinada categoria de pessoas, que no caso é a categoria dos funcionários públicos. Portanto, não é um crime comum. O crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, o que não é o caso aqui. Gabarito, letra D de dado, admite tentativa. E aí eu vou sair da frente para poder te explicar. Mas, Claire, como que alguém vai tentar exigir uma vantagem indevida e não conseguir? Pois é, isso é um conceito já bastante batido em se tratando de provas de concurso, tá? Quando eu tenho um funcionário público exigindo uma vantagem indevida de uma outra pessoa qualquer, eu vou chamar aqui de um particular qualquer. O que acontece? A tentativa, de acordo com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, anota aí, artigo 14, inciso 2 do Código Penal. A tentativa ela se configura quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Portanto, imagina que essa exigência aqui seja feita por meio de uma carta, tá? E a carta se extravie. Houve o extravio da carta. De modo que o particular ele não chegou a ter conhecimento da exigência feita pelo funcionário público. Ou seja, o extravio da carta em que o funcionário público estava exigindo a vantagem indevida é uma circunstância alheia à sua vontade. Ou seja, quando a carta se extravia e o particular não toma conhecimento da exigência, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do funcionário público. Conclusão, esse fato aqui vem a caracterizar a tentativa. Tá ok? Bacana? Portanto, o crime de concussão admite sim a tentativa quando a exigência for feita de forma escrita. Com isso, o gabarito é a letra D de dado. Gente, matamos aí a questão 55, ainda faltam mais 5 questõezinhas. Eu vou fazer um pit stop, vou fazer um break, e aí a gente vai ter a segunda parte dessa correção. Vamos ter aí o vídeo parte 2. Beleza? Fazer um rápido pit stop e já já a gente está de volta. Um abraço!